Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Jesus, ele falou muito sobre o reino. E numa das suas falas, ele diz assim que o reino de Deus está já entre nós. E em outra vez que ele fala aos seus discípulos, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E aí, todo ser humano vai em busca daquilo que nos realiza, em busca do reino de Deus, em busca da felicidade. Então, eu queria só contar uma pequena historinha para a gente compreender melhor o texto da primeira leitura, porque o povo grego, ele tinha o costume de falar a respeito da felicidade a seguinte historinha. Conta que a felicidade, para os gregos, era como que semelhante a uma pessoa bela que passava correndo, e aí aquele que tivesse a oportunidade de agarrar aquela pessoa seria feliz. Só que essa pessoa, ela não tinha cabelo atrás, era carequinha atrás, mas tinha um chumaço de cabelo aqui de uns 15 centímetros na frente, de tal forma que se alguém quisesse agarrar a felicidade, tinha que ficar de frente para pegar naquele chumacinho de cabelo. Se deixasse passar, já não tinha mais como pegar a felicidade, passou a oportunidade. Essa é a história que os gregos realçam para dizer que a felicidade se agarra de frente e a gente não pode deixar passar. E aí, a primeira leitura fala das oportunidades que Deus dá a nós para nós construirmos o reino, para nós fazermos o bem, e às vezes o que acontece com as oportunidades que nós temos que são mal usadas. E o texto da primeira leitura é uma pequena parábola que fala a respeito de árvores, que fala a respeito de podas, mas na verdade é a história de infidelidade do rei Sedecias, que recebe de Deus uma oportunidade única
de se tornar rei, de governar um povo, a chance de fazer o bem para o povo, governando a cidade de Jerusalém. No entanto, olha a arte que esse rei faz. O povo de Deus foi escravo no Egito e Deus levou anos para libertar o seu povo e colocá-los na terra prometida. O rei Sedecias, recebendo de Deus a oportunidade de governar Jerusalém, volta a dialogar com a dinastia dos faraós, não o faraó que escravizou o povo, mas outros posteriores, volta a dialogar, propondo ao faraó e permitindo ao faraó o uso do povo de Deus para uma nova escravidão. Olha que absurdo, que coisa terrível, né? Imagina um rei que tem medo de governar, que tem medo de mostrar o seu potencial, com medo de governar, pede para o faraó: olha, o povo está aqui livre, se você quiser usar como escravos de novo, pode usar. É terrível, uma oportunidade que o rei deixa passar, mas Deus não deixou passar a situação. Deus chega a dizer o seguinte: eu tenho o poder de abater a árvore alta e orgulhosa. Eu posso podar essa árvore alta. E tenho o poder de exaltar a árvore baixa que foi humilhada e torná-la frondosa. E ainda mais, eu posso plantar uma nova muda para se tornar um majestoso cedro. Dizendo o que iria acontecer com o rei Sedecias, que logo depois dessa proposta, ele perde toda a autoridade diante do povo, perde o seu reinado e aí deixa a oportunidade da vida passar. Então, meus irmãos, um grande segredo da nossa existência com relação ao reino de Deus: não permita que oportunidades passem pela sua vida sem você agarrá-las. Não permita. Esse rei tinha tudo para ser um grandioso rei. Não quis, teve medo, preferiu se tornar um covarde, não fez nada pelo povo e ainda sofreu. São Paulo, na segunda leitura, ele tem uma esperança radical. É uma esperança de alegria, de uma alegria não imediata, mas de uma alegria eterna, aonde ele sabe que um dia vai viver a comunhão entre as pessoas divinas no reino dos céus. Mas São Paulo diz assim: enquanto não chega o reino definitivo onde nós vamos morar, nós precisamos compreender que nós vivemos nesta terra como peregrinos. Aqui se trata de um caminho de fé. Aqui se trata de um caminho de surpresas. Ora estamos bem, ora passamos por tribulações. Ora uma pessoa está desempregada, ora a pessoa está empregada, mas de repente perde a família. São situações que nós vivemos aqui de fé e somos provados a todo momento. Por isso São Paulo diz: se é um caminho imperfeito por vivermos de fé, não se engane, porque se aqui a nossa terra é caminho, as coisas são imperfeitas. Não queira se enganar dizendo que você vai encontrar perfeição nesse caminho. A pessoa que quer perfeição nessa terra vai viver só frustrada, angustiada, depressiva, porque entre nós aqui não tem perfeição. Somente em Deus seremos completamente satisfeitos. Somente no Senhor seremos completamente realizados e completamente amados. Então, nós temos a liberdade nessa terra de escolher, mas vem a dica de Deus de procurarmos escolher bem as nossas decisões para esta vida corporal, fazendo a caridade ao próximo, ajudando o próximo, construindo o reino de Deus. Então, nos empenhemos em ser agradáveis à vontade de Deus e nunca à vontade dos homens. E são justamente as pequenas oportunidades que nós construímos o reino dos céus, conforme mostra o Evangelho de hoje. Mas nós temos um ponto de partida para compreendermos como que começa o reino. O ponto de partida é esse: aqui na terra, todo ser humano, bons e maus, pessoas dotadas
de uma sabedoria incrível e pessoas ignorantes. Todos nós, com exceção de ninguém, todos nós somos carentes. Nós desejamos ser amados, seja por Deus, seja por alguém. Nós desejamos receber um elogio. Nós desejamos que as pessoas confirmem que o nosso caminho é o caminho que nós estamos seguindo, é o caminho correto, que vai dar em Deus. Nós somos carentes. Por mais que uma pessoa se feche e diga assim, não, isso daí é um equívoco, eu não tenho carência, eu não preciso de ninguém, essa pessoa, ela vai sofrer na situação dela, mas mesmo assim, pode ter certeza que no coração dela, ela passa por dificuldades, passa por situações de querer ser aceita pelos outros. E aí, é muito importante que nós compreendamos. Se o ser humano é assim, e isso não é defeito, isso daí é próprio da nossa natureza humana, não se trata de defeito de jeito nenhum, de uma falha humana, não, é da nossa natureza, nós perdemos a oportunidade em elogiar as pessoas, nós perdemos a oportunidade em edificar o coração das pessoas, porque nós falamos mais coisas negativas do que coisas boas. E aí vem o Evangelho que diz que o reino de Deus se constrói com paciência, se constrói com serenidade, com alegria, semelhante àquela pessoa que lança a semente na terra. Se você lançar a semente na terra, pegar um banquinho e sentar ao lado do lugar onde você lançou a semente, esperando a semente dar folhagens, meu irmão, você vai ficar desesperado, nervoso, porque em pouco tempo você não vai ver as folhagens aparecer de jeito nenhum. Não adianta a gente ficar sentadinho dizendo assim, eu quero ver o reino acontecer. Você vai ficar nervoso. Mas o reino de Deus acontece, conforme Jesus fala, silenciosamente. Se a gente deita, dorme, descansa, acorda no dia seguinte, na outra noite dorme de novo, e silenciosamente o agricultor que sabe disso, sabe que no campo silenciosamente vai crescendo as folhagens, depois surgem as espigas, depois colhem-se as sementes das espigas, conforme Jesus fala no Evangelho de hoje. Então, silenciosamente as coisas vão acontecendo no reino de Deus. E uma outra comparação que Jesus faz do reino de Deus, né? O reino de Deus é como o grão de mostarda. Se nós pegarmos esse dedo indicador e colocarmos a semente do grão de mostarda sobre a ponta do nosso dedo, ela fica equivalente a um ponto final que termina uma frase. É pequeno, é insignificante. Se alguém pegar e dizer para o vizinho assim, olha, guarda com carinho, ou você der para alguém que você ama, olha, guarda com carinho esse grão de mostarda, a pessoa vai falar assim, poxa, você está brincando comigo, né? Guardar um ponto final, para mim, de jeito nenhum. Não dá. Isso daí é insignificante. Para que eu vou querer fazer isso? No entanto, Jesus afirma que o grão de mostarda carrega dentro de si o potencial para se tornar a maior de todas as hortaliças. Aquilo que o rei Sedecias fez na primeira leitura, de perder uma oportunidade, Deus mostra o quanto que é fundamental, porque o grão de mostarda desenvolvido, ele foi capaz de acolher aos pássaros debaixo dos seus ramos, das suas folhagens, foi capaz de fazer sombra para as pessoas que precisavam. Então, meus irmãos, cada ser humano possui dentro do seu coração, com relação ao reino, aquilo que é semelhante ao grão de mostarda. Todos nós temos grandes potenciais dentro do nosso coração, e a gente precisa acreditar nisso. Perder oportunidades não dá mais. Eu acredito que muitos aqui talvez sofreram por situações de oportunidades que se passaram, talvez de um pai, de uma mãe, que nunca teve a coragem de dar um abraço para o filho. Porque a gente sabe que os povos antigos tinham essa dificuldade, né? Às vezes surgia até a oportunidade de dar abraço, mas se segurava, porque não, a gente foi criado desse modo, e às vezes perdeu sua oportunidade. Às vezes tem pais, mães que nunca tiveram a coragem de dizer assim para o filho ou para a esposa, olha, eu amo você,
você é importante para mim. São oportunidades que constroem, que edificam o coração, que constroem o reino, mas a gente não diz. Às vezes a gente trata em casa assim, minha família faz tudo direitinho, mas isso não faz mais que obrigação, porque a gente foi educado assim e tem que ser assim, e passa a vida inteira falando dessa forma. Eu não faço, a minha casa não fazem mais do que a obrigação. E às vezes se esquecem de dizer coisas belas que edificam o reino, valorizando o ser humano que precisa ser valorizado. Então, que a graça de Deus permita que nós nunca percamos a oportunidade de fazer o reino de Deus acontecer, valorizando todos que estão ao nosso redor. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da